Galera, boa noite. Agora sim, acho que agora vai dar certo, tá? Galera, seguinte, eu quero mostrar para vocês, quero começar já compartilhando uma tela aqui com vocês sobre aqui o Word, tá? Vou abrir o Word aqui e agora a gente vai começar a falar do direito previdenciário, que é o direito que corresponde a 60 a 70% da nossa prova que vai vir do INSS, tá? Que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Vai vir esse concurso e aqui a gente vai encontrar de 60 a 70% das questões que a gente vai encontrar em prova. Então, é fundamental, não tem outra forma, a gente entender como é a estrutura de poder. Para dizer da estrutura de poder, já que a gente já começou com esse termo, a gente precisa definir de cara aonde a gente vai encontrar o INSS. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que precisamos falar de duas entidades muito importantes. A gente precisa dizer e precisa descrever o que é a administração direta e o que é a administração indireta. A administração direta, segundo o Constituinte, vai exercer aquelas funções que são típicas de Estado. Também são chamados de entes federados e também são chamados de entes políticos, tá? Então, olha só o que a gente já disse aqui, ó. A administração direta seria os entes federados, também chamado de entes políticos, tá? E também pode ser chamado de pessoas jurídicas também, tá? Pessoas jurídicas também. Olha o tamanho dessa definição. Olha que definição importante, né? Pessoas jurídicas, entes jurídicos, várias definições a gente teve aqui, né? Várias definições importantes a gente teve aqui. Tem umas que eu gosto mais, tá? Eu gosto mais de falar de entes políticos ou pessoas jurídicas, tá? A administração direta é uma pessoa jurídica de direito público, tá? É uma pessoa jurídica de direito público e essa definição aqui nesse momento é muito importante. Depois a gente vai transcorrer mais por que ela seria uma pessoa jurídica de direito público, mas nesse momento só saber que ela é uma pessoa jurídica de direito público basta, porque a gente vai avançar mais no nosso conhecimento no transcorrer da aula. Beleza! Então a gente já definiu que a administração pública direta é uma pessoa jurídica de direito público. A gente já chamou ela também, ó, de entes federados. São os entes federados, são as federações. E a gente já chamou ela também de pessoa jurídica de direito público e entes políticos, tá? Porque aqui a gente está diante da formação da nossa identidade, da nossa federação como país. Wender, até agora eu ainda não sei quem são os entes da administração direta, cara. Até agora eu não sei quem são os entes da administração direta. Bom, então vamos lá. Vamos definir quem são os entes da administração direta. A gente tem a União. Deixa eu tirar isso sublinhando aqui. A gente tem a União, a gente tem os estados, a gente tem o Distrito Federal e a gente tem os municípios, tá? Esses são os entes da administração. Esses são os entes da administração direta, tá? Esses seriam os entes da administração direta. Deixa eu colocar um destaque aqui muito especial, esse aqui ficou bem legal. Esses são os entes da administração direta, entes da administração direta. Algo muito importante que eu tenho que falar com vocês agora, vocês todos que vão ver a aula depois, tá? Algo muito importante. Os entes da administração direta, eles vão criar os entes da administração indireta. Então, olha só, eu tenho um grupo de pessoas jurídicas que criam outros grupos de pessoas jurídicas. O nome disso é descentralização. É quando uma entidade cria uma outra entidade, tá? O nome disso é descentralização. Isso a gente pode ver depois mais aprofundado lá no direito administrativo, mas é bem tranquilo aqui. É necessário a gente ter essa definição aqui para avançar dentro do direito previdenciário, beleza? Então, o nome disso são entes administrativos. Na administração pública indireta, que eu já disse para vocês, vão ser criados pelos entes da administração direta, a gente tem que definir exatamente quem são esses caras. E a gente vai definir agora, tá? Deixa eu só colocar um destaque aqui, ó. Entes da administração indireta. A gente tem a autarquia, a gente tem a fundação pública, tem a fundação pública também. A gente tem a fundação pública. A gente tem algo que é muito importante, quando o Estado quer ganhar dinheiro em sociedade, que a gente diz que é a sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista,
Ou seja, o financiamento, a base do financiamento, ela é dividida, é um pouquinho do governo, um pouquinho do particular, juntos formam uma empresa, né? E a gente tem também a empresa pública. Aqui é o governo, aqui é 100% de dinheiro público. Por isso que muito do lucro dele, ele é destinado em política social, tá? Algumas das políticas dele vão ser destinadas para políticas sociais. Bacana? Então a gente tem aqui, a gente tem os entes da administração direta e aqui a gente tem os entes da administração indireta. Vou colocar uma corzinha aqui para ficar mais legal. Olha só, vamos meter aqui um amarelo. Como diria os americanos, yellow. Vamos meter aqui um amarelo, beleza? Então, olha só que legal. Então aqui a gente tem os entes da administração direta. O que eu posso falar mais para vocês? Lembra que eu disse, olha só, eu dei uma dica importante, que os entes da administração direta, olha só, os entes da administração direta, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles criam os entes da administração direta, que é autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Basicamente é isso, basicamente isso. Algo fundamental que tem que ser dito, tá? Algo muito importante que a gente tem que dizer nesse momento. Vamos tentar localizar quem é o INSS? Bom, a União da República Federativa do Brasil, tá? A União, ou seja, a União dos Estados, o governo federal, é disso que eu tô falando. Eu vou colocar aqui entre aspas, ó. O governo federal, olha só, o governo federal. Deixa eu colocar aqui, olha só. O governo federal, vou colocar numa cor mais legal ainda, vai ficar muito destacado aqui, ó. O governo federal, essa cor aqui é legal, gosto dessa cor. O governo federal, que é a União, ele criou, olha só, ele teve a necessidade de criar um ente da administração indireta. Ele veio criar uma autarquia. Vamos colocar aqui um símbolo diferente, ó. Ele veio criar uma autarquia. Ele criou uma autarquia. Essa autarquia, ela foi criada por lei, tá? Então, para criar uma autarquia hoje, a gente precisa aprovar uma lei que vai definir as competências dele. Normalmente, quando é aprovada uma autarquia, ela vai exercer funções que são típicas da União. Essa autarquia é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Instituto Nacional de Seguridade Social, o nosso INSS, o nosso concurso que a gente quer chegar lá, que a gente está estudando pra caramba, porque a gente quer um dia fazer parte lá dessa instituição. O INSS, ele foi criado, olha só, coisa muito importante, ele foi criado para fazer o serviço de segurança social, para cuidar uma parte do governo que é chamado de Seguridade Social, ou seja, ele tem a função de cumprir com uma função de seguridade social. Quando eu falo de seguridade social, eu tenho que pensar o seguinte, cara. Quando eu falo de seguridade social, eu tenho que pensar o seguinte. O governo, ele está falando aqui, ó, de uma tríade. Ele está falando de uma tríade. A primeira parte dessa tríade, a gente diria que é a saúde, tá? A primeira parte dessa tríade, desculpa, a gente está falando da saúde, tá? A segunda parte dessa tríade, a gente vai dizer que é a assistência social. Assistência social. Essa é a segunda parte. E a terceira parte é a previdência social. Previdência social. Bacana. Então, o que seria essa parte da saúde? Quando a gente fala da Seguridade Social, quando a gente diz que isso foi criado por conta de uma lei que criou uma autarquia, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que foi criado pelo governo federal, quando a gente está falando da saúde aqui, a gente está citando necessariamente o artigo 196 da Constituição. O artigo 196 da nossa Constituição, que ele diz, olha só o que ele vai dizer, né? O artigo 196 da nossa Constituição, ele diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mediante um dever do Estado prover mediante políticas
públicas. Olha só, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado que tem a obrigação de prover a saúde pública mediante políticas públicas. É isso que é a saúde. Então, olha só, a saúde é uma obrigação do Estado. Vamos fazer uma reticência aqui, ó. A saúde, deixa eu pegar um símbolo aqui. Pode ser aqui, ó. É uma obrigação do Estado. Todos podem usufruir das políticas públicas e da assistência à saúde, não importa quem seja, não importa se é americano, não importa se é inglês, não importa se é estrangeiro, não importa se é brasileiro naturalizado, nato, não importa ninguém. Se você for um ser humano, o Estado vai ter, aqui dentro do Brasil, dentro da nossa federação, o Estado tem uma obrigação de cuidar da nossa saúde, tá? Isso é um direito de seguridade social, uma proteção do Estado para com o cidadão. A assistência social, ela vem um pouquinho diferente, tá? A assistência social já não chega a ser chega a ser para todos, tá? A assistência social, ela vai ser, olha só, palavra muito importante, para quem precisa, olha só, para quem precisa. Isso quer dizer que a assistência social são aquelas políticas públicas que visam combater a miséria, combater a fome, combater as necessidades individuais, tentar ajudar os indivíduos que vivem à margem da sociedade. Então essa é a assistência social. Se eu fosse muito, como posso dizer, se eu fosse uma pessoa que gosta de muitos rótulos, tá? De muito estereótipo, eu diria que a saúde, ela é o SUS, tá? Quando a gente está falando de seguridade social. A assistência social, eu diria que é o Bolsa Família, por exemplo. Bolsa Família, por exemplo. E se eu fosse muito ligado em estereótipo, eu diria também que a Previdência Social cuida das aposentadorias e pensões. Olha só, aposentadorias, deixa eu colocar um exemplo diferente aqui. Olha só, aposentadorias, e cuidaria também de pensões. Olha só, para ser aqui, ó, a assistência social não é para todos, cara. A assistência social é só para quem precisa, não é para todos. A previdência social também não é para todos. A previdência social é para quem contribui, tá? É para quem contribui. Isso é a previdência social, certo? Wender, e quando junta esses três aí, forma o quê? Cara, juntando esses três, a gente vai ter a Seguridade Social, que é um arcabouço de segurança social para fornecer o mínimo de acesso à dignidade da pessoa humana para os indivíduos quando esses estiverem aqui no nosso país, beleza? Isso é a Seguridade Social. Bacana, André, entendi essa parte aí, muito interessante, mas explica uma coisa agora que eu não entendi ainda. Então quer dizer que o governo tem uma obrigação. Sim, o governo tem uma obrigação. E o governo, ele terceirizou essa obrigação? Cara, de certa forma sim, de certa forma não. Na verdade, o que o governo fez foi criar uma entidade, no caso a gente está chamando aqui de autarquia, que vai exercer uma função que é do governo, que vai ter sua própria receita, então vão vir recursos de várias áreas, que vão vir vários recursos para manter isso aqui funcionando, e a gente cria um tríade, um tripé daquilo que é essencial: saúde, previdência e assistência social. Prioridade, tem que ser assim. Só que os recursos não vão misturar, tá? Os recursos não vão misturar. Os recursos, eles têm que ser separados por um motivo muito importante. Não pode, olha só, não pode misturar. Se misturar, a gente não vai conseguir diferenciar o que é um para outro, e um pode puxar mais que o outro, né? Esse mês a gente está precisando de mais de assistência, daí tira da saúde. Esse mês a gente está precisando mais de previdência social, aí tira da saúde, aí ia ficar uma bagunça. Por isso, eu quero mostrar para vocês as fontes de custeio e a divisão. A primeira coisa que eu posso dizer, deixa eu abrir o Word aqui, olha só, vou colocar lá no final. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, olha só,
fontes de custeio para a Seguridade Social. Fontes de custeio para a Seguridade Social. Aí eu vou colocar aqui, a gente põe aqui, aí põe em vermelho para destacar, e a gente vai dizer o seguinte, ó. Uma das fontes de custeio que a gente tem para a Seguridade Social, que está no artigo 195, que está no artigo 195, é do empregador. Deixa eu mudar a cor da letra, vou colocar preto, olha só, preto. É o empregador da empresa e da entidade a ela equiparada sobre, olha só, folha de salários, receita ou faturamento, e sobre o lucro também, né? E sobre o lucro. Então, olha só, a primeira fonte, né, de custeio da assistência social, ela está estabelecida no empregador da empresa e da entidade, ela equiparada, olha só que ficou errado, é para a ela equiparada, sobre a folha de salário, receita ou faturamento, ou seja, direto na fonte, tá? Então o trabalhador, ele vai ajudar, a empresa vai ajudar, vai pagar um pouquinho também, todo mundo vai pagar um pouquinho. A segunda fonte é do trabalhador, olha só, a segunda fonte é do trabalhador, ou seja, lá é a sua empresa, do trabalhador, agora o trabalhador vai ajudar, e demais segurados da Previdência Social. Essa também é uma fonte, olha só, essa também é uma fonte. A terceira aqui que a gente vai pôr, a terceira fonte de custeio para a Seguridade Social, a gente vai dizer que é sobre a receita, de concursos de prognósticos, tá? De concursos de prognósticos. Essa é a terceira fonte de receita. E a quarta fonte de receita também vai ser do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, essa também é outra fonte de custeio da Seguridade Social. Então, é daqui que o dinheiro vai sair. Wender, é só daqui? Cara, não, claro que não é só daqui, mas esse daqui é o que está descrito lá no artigo 195 da Constituição. O governo, mediante necessidade, que ele vise necessidade, ele pode utilizar outras fontes, outros meios para garantir o direito à saúde. Por exemplo, está muito em voga ultimamente o que tem sido falado sobre o uso dos royalties de petróleo, sendo utilizados para serem intensificados na saúde, por exemplo. Desviar isso para a saúde, os royalties de petróleo, que aí a gente conseguiria arcar com esse sistema gigante que é o Sistema Único de Saúde, beleza? Olha que legal. Então, olha aí, essas são as fontes de custeio. Wender, muito legal. Gostei, bacana. Isso aí tá legal, tá bem separadinho, dá para entender bem. Mas até agora, Wender, eu não sei o que seria o concurso de prognóstico, porque você não falou. Você falou aí que tem aí a fonte de custeio, mas eu não consigo imaginar o que seria o concurso de prognóstico. Cara, isso daqui é o que você conhece muito como loteria, né? As loterias lá, aqueles jogos, né, que as pessoas jogam lá, jogam na Mega Sena, jogam na Loto Fácil, joga na Quina, joga não sei na onde, e aí você faz aqueles jogos lá, e aquilo lá, de certa forma, a parte do prêmio que seria enviado para o ganhador, uma parte significativa do prêmio, ela é revertida para o governo, e o governo utiliza isso, por exemplo, para prover saúde, para prover assistência social, para prover previdência social, ou seja, pega uma parte dessa aí e manda lá para o fundo, olha que importante, para o fundo lá de Seguridade Social. Então pega lá uma coisa que não é nem tão legal, não sou muito fã de jogos não, mas aí ele consegue compensar isso, trazendo para a saúde, trazendo para a Seguridade Social, que é muito importante. Isso é o concurso de prognóstico, certo? Isso é o concurso de prognóstico. Bacana, ainda agora. Eu sei o que é
seguro. Wender, me fala uma coisa, tem uma porcentagem aí de quanto que é descontado do trabalhador? Sim, a gente tem as contribuições dos segurados, tá? A partir do momento, tá, que houve a necessidade, um dia a gente vai falar muito detalhado disso, mas olha só para te dar um contexto geral, o Brasil só foi ter aqui o movimento mesmo de ter o INSS, o seguro social, a partir do ano de 66 a 67 que a gente teve essa discussão e a criação da lei. Primeiro foi o INPS, que depois virou o INSS, tá? Então a gente está falando dos anos militares, a gente ainda vivendo sobre a égide do regime militar, né? Existe uma certa turbulência social, as pessoas querem maior seguridade, as pessoas querem saúde, as pessoas querem terem certeza de quando ficar doente ter a quem recorrer, que o Estado intervenha nisso, tá? Então houve uma certa manifestação social ali, e isso compensou de alguma forma. Porque o governo viu que para tentar manter uma paz social, tentar acalmar a situação, né, manter um equilíbrio, um estado social, para que as pessoas não ficassem tão rebeladas, vamos ceder alguns direitos, e isso foi bom pra gente, tá? E aí surgiu o INSS. Cara, de lá para cá muita coisa aconteceu, tá? A população não tinha a expectativa de vida que tem hoje. A população não consumia como consome hoje. As pessoas antigamente tinham muito mais filho do que tem hoje. Antigamente era muito comum, meus avós contam que tinha 10 filhos, tinha 12 filhos, 15 filhos, era uma coisa comum, né? As pessoas moravam na roça, né? Não saíam, não via televisão, né? Não tinha nem televisão na época, no máximo ouvia rádio. Era uma vida muito simples, uma vida muito difícil. Então ali não tinha muito o que fazer. Então era comum ter 15 filhos, 10, 12 filhos, não é uma coisa comum, tá? Nesse momento, quando a gente cria a Previdência Social, ela funciona muito bem, cara, porque para pra pensar. O pai e a mãe são duas pessoas, certo? Os dois trabalham, certo? E aí eles têm 12 filhos. Na hora que o pai e a mãe aposentar, tem 12 filhos ali que vão trabalhar, pagar a Previdência Social para garantir a aposentadoria do pai e da mãe. Ou seja, tem 10 pessoas a mais trabalhando, além dos dois, né? Seriam 12 filhos, dois seriam para compensar eles, né? Seria a troca, um sai e o outro entra para pagar a Previdência Social para garantir a aposentadoria deles. Teriam mais 10 filhos trabalhando agora, produzindo, pagando a Previdência Social. E esse dinheiro começa a dar lucro, Nesse momento, né, como a expectativa de vida não era tão longa e como muitas pessoas tinham muitos filhos, né, então nesse momento aqui a Previdência Social dá lucro para o governo. Hoje a gente não vê assim, tá? Por quê? Porque o mundo foi passando, as pessoas foram vendo que ter muitos filhos era uma coisa muito difícil, ter muitos filhos exige uma dedicação total. Ter muitos filhos geraram muitos gastos, né? Filho às vezes fica doente, às vezes precisa de um profissional acompanhar, né? Tem a dificuldade do dia a dia de comprar roupa, comprar calçado, garantir educação. Hoje em dia a gente tem uma alta necessidade de ter pelo menos um curso superior. Isso é uma necessidade, né? Fazer um curso de inglês, às vezes o menino fica doente. Cara, dá muito trabalho ter filho, né? É muito trabalho, é uma coisa muito gastosa, né? Gasta-se muito com filho. Então as pessoas foram parando de ter filhos, as pessoas foram concentrando mais em si mesmo, as pessoas agora querem estudar mais e querem retardar, né, o papel de paternidade e maternidade. Com isso, a previdência social, que era um triângulo, começa a se alargar. A medicina avança. A medicina avança muito. A expectativa de vida aumenta muito. As pessoas têm acesso agora a hábitos mais saudáveis. As pessoas se cuidam mais. E agora, cara, olha o que vai acontecendo. Vai aumentando muito a quantidade de pessoas que estão em idade de aposentar e vai diminuindo muito a base da pirâmide, né? O que era uma pirâmide vai enlargando e vai virando um barril, por assim dizer. Pode ser isso. Um barril. Dessa forma, houve a necessidade de mudar a regra, né? Tem que ficar mais difícil aposentar. A gente tem que reorganizar essa assistência social. Porque para pensar, se a gente tem agora menos pessoas trabalhando e eu tenho mais pessoas aposentando, cara, a gente tem que mudar a regra. Então,
por diversas vezes tiveram que alterar essa regra. Mudaram a primeira vez lá em Fernando Collor de Mello, depois Fernando Henrique Cardoso fez uma mudança mais substancial. Em 2003, o ex-atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve que mexer com os concursados. Também a regra, do jeito que estava, não dava, não ia ser sustentável. No governo de Dilma Rousseff teve uma outra mudança. Chegou o governo do Michel Temer, uma outra tentativa de mudança do teto dos gastos, da aposentadoria, enfim, da Previdência Social. Cara, de tempos em tempos tem que mudar, porque o sistema, né, do jeito que as coisas estão se desenhando hoje, do jeito que a sociedade está ficando, né, a expectativa de vida aumentando e cada vez mais as pessoas tendo menos filhos, é insustentável. É insustentável esse sistema de previdência. Por isso que isso é uma coisa muito sensível. É muito complicado falar de previdência social hoje no Brasil, porque as pessoas, né, que estão muito próximos de se aposentar, não querem que mexa no direito dela, não. Não, peraí, chegou minha vez de aposentar, você quer mexer aqui? Aí é sacanagem, né? Mas tem que mudar, né? Porque a assistência social, né, a aposentadoria, do jeito que tá, ela é insustentável, não tem como, né? Vai quebrar o sistema de previdência, tá? Isso é muito importante, ter essa noção, tá? De que o sistema de previdência social hoje, com esse sistema de que um paga e o outro aposenta, ele de volta e meia a gente vai ter que fazer reparos nele, né? Ou aumentar a porcentagem de financiamento, não sei, mas do jeito que tá não dá. E aí é o seguinte, algo que é muito importante, que vocês não vão encontrar em muitos lugares aí, mas eu quero deixar aqui com vocês, é a contribuição dos segurados, tá? A gente tem que falar da contribuição dos segurados. Olha que legal. Contribuição, olha aqui, contribuição. Olha aí. Contribuição de quem? Dos segurados, dos segurados. E quando eu falo dos segurados, a gente tem que entender o contexto social do Brasil. E o Brasil é um país muito complexo. Cara, o Brasil é um país que, olha, a gente vê muita coisa diferente aqui, tá? Coisa que nem era para acontecer, a gente vê acontecendo, tá? O país é um país muito complexo. E quando a gente fala da contribuição social, a gente tem que entender as diversidades que a gente encontra no nosso país. Sim, a gente tem que entender isso sim. Sabe por quê? Porque tem gente, cara, que trabalha vendendo espetinho. Ele vende espetinho, nada contra, todo o meu respeito, eu adoro um espetinho, respeito muito esses trabalhadores, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse trabalhador é um trabalhador avulso, ele é considerado avulso, né? Às vezes ele fica uns tempos ali sem trabalhar, né? Esse trabalhador, ele não está garantido nem pela CLT, que é o Código de Leis Trabalhista, ele não está seguro pelos estatutos, né? Ele não é concursado pelos estatutos, ele não é estatutário, né? Ele não é assim, não tem nenhuma outra proteção jurídica. Ele é um trabalhador avulso, ele tem um trabalho dele, tem um emprego dele, muito digno, inclusive, respeito muito, mas ele é um trabalhador assim que trabalha de tempos em tempos, às vezes ele até trabalha direto, mas não faz contribuição com a Seguridade Social, ele não paga o INSS, né? E aí é perigoso, né? Porque às vezes ele se machuca, às vezes ele fica doente, né? Às vezes ele tem algum problema pessoal, e aí ele vai ficar sem trabalhar, e isso quando ele fica sem trabalhar, aí vira um problema, porque quando você fica sem trabalhar, e você é um trabalhador avulso, ou você é um trabalhador autônomo, né? E você ali é microempreendedor, é só você e no máximo mais um, quando você fica sem trabalhar, você fica sem receber. E as contas não param, tá? O moço da energia sempre vai mandar uma cartinha para você. O moço da água sempre vai mandar uma cartinha para você, tá? O moço lá da feira, lá do gás, lá, sempre vão estar esperando o senhor com muita expectativa, tá? Não para, as contas nunca param. E por conta disso, houve-se uma necessidade, primeiro, de fazer o pagamento. Se você é um trabalhador avulso, né, por questão de precaução, de prudência, você tem que pagar ali para requerer um auxílio doença, alguma coisa mais adiante, ou até aposentadoria lá na frente. Um dia você vai ter que parar de trabalhar, você vai trabalhar até morrer? Deus me livre, claro que não. A gente quer aproveitar um pouquinho da vida também. Tem que trabalhar alguma coisa legal, é legal trabalhar, mas tem que parar quando tiver mais velho, né? A gente quer descansar, quer viajar, quer ficar em casa, sei lá o que quer fazer, né? Porque aposentou, você tem que viver um pouquinho também ali, fazer nada, ficar de bobeira, é bem legal também, tá? Tem que ter o equilíbrio. Tá? Então, olha só, qual que é a parcela de contribuição que a gente tem hoje
eu estou usando, olha só, para quem estiver me vendo aí, nesse momento eu estou gravando com a portaria 477, tá? Portaria 477 da CEPRT do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Que é de 31 de janeiro de 2001. É essa portaria que eu estou usando. Para quem, olha só, para quem trabalha, deixa eu colocar bem organizado aqui, ó. Quem ganha até um salário mínimo, quem ganha até um salário mínimo, que, sei lá, dá mil e, na época, né, dava 1.100, hoje dá 1.300, vamos colocar 1.200 reais, mais ou menos 1.200 reais, vai pagar, né, 1.200 reais, vai pagar, olha só, vai pagar 7,5%, 7,5%, vai pagar 7,5%. Quem ganha de 1.200 reais, 1.200 reais, até 2.000, até 2.203, 2.203,48, vai pagar, olha só, vai pagar 9%. Vai pagar 9% de contribuição. Quem recebe de 2.203, não é isso? 2.000, aqui, ó. 2.203,48, olha só, 2.243,48 até 3.305,22 vai pagar exatamente 12%. Vai pagar 12%. Vai ter que tirar 12% do seu salário. E quem recebe, e aí é a última cartada, de 3.305 até 6.433,57 centavos, vai terminar pagando 14%. 14%. E esse é o limite máximo de salário de contribuições segundo o teto. Tá? Então, é isso. Aqui tem 23, ó. 3.305 e 23. Então, hoje é isso. Wender, tenho que decorar isso para a prova? Você acha que isso é fundamental? Cara, não vejo como uma alta possibilidade de prova, não, tá? Eu vejo isso aqui mais como uma coisa informativa, até porque isso muda de tempos em tempos. É bacana ter essa noção, tá? De 1.000 a 2.200, 9%, 2.200 a 3.300, 12%, né? Esse notar aqui tá subindo aqui. Daqui para cá subiu 2%, daqui para cá subiu 3%, daqui para cá subiu 2%. Né? Fazer um esqueminha aí talvez seja importante para decorar, tá? Talvez seja importante para decorar. Olha que legal, né? Coisa pra caramba a gente já falou aqui. Beleza, então esse é o Instituto de Seguridade Social. Muito importante, tá? O concurso do INSS, ele está muito atrelado à saúde, tá? Muito atrelado à saúde. E até uma coisa que eu quero falar muito com vocês também é a questão da saúde, tá? A questão da saúde. A saúde hoje ela é a base da Seguridade Social. A saúde ela é a base da Seguridade Social porque é fundamental que as pessoas tenham saúde para trabalhar, para produzir, né? É fundamental que as pessoas tenham saúde para produzir, para trabalhar e para não dar gasto para o governo. Sim, o governo quer evitar gasto, o governo não quer gastar não. Porque para pensar, o sujeito quando ele fica doente, ele para de trabalhar, ele vai parar lá no hospital que é público, tá? Lá no postinho de saúde, aí tem que pagar médico, tem que pagar remédio, olha só. Às vezes ele fica doente, ele gera um gasto dentro de casa também, aí vira um problema social, ou às vezes ele fica internado, aí vira um problema psicológico, ele fica com depressão, fica triste. Cara, ficar doente não é legal. Não é legal para ninguém. Ninguém tem interesse em doença. Ficou doente é ruim para todo mundo, tá? Nem para o trabalhador, nem para o patrão que tem que pagar para o sujeito ficar em casa. Aí é pior ainda, né? É tudo complicado. Não é legal, não. Então, por conta disso, o sistema de saúde ele é organizado com o chamado PROPRORE, tá? PROPRORE, que é proteção, promoção e recuperação, tá? Isso é fundamental a gente falar, e isso é um conceito que a gente vai inserindo ao longo do tempo que a gente for falando de seguridade social, de direito previdenciário, de manifestação e organização do sistema público,
A organização do sistema político, das esferas, das relações de poder, é fundamental da gente falar de promoção, é fundamental falar de proteção. Wender, mas qual que é a diferença de promoção e proteção? Cara, promoção é a gente criar situações, criar condições que a gente assegure a saúde. Ou, por exemplo, distribuir preservativo. A gente está no carnaval, é uma época que as pessoas estão, os solteiros estão por aí, estão mais alegres e tal. Olha que interessante a gente seria a gente distribuir preservativo. Aí, Wender, mas o governo vai ficar dando dinheiro para as pessoas aí, dando preservativo à torta esquerdo, né? O governo vai ficar gastando com isso. Cara, é muito pior gastar com AIDS, né? Gastar com HIV, gastar com sífilis, gastar com câncer de colo do útero, né? É muito pior. Melhor distribuir o preservativo, porque a gente mantém uma força de trabalho importante, a gente faz uma economia importante e a gente cuida da saúde da população. É muito melhor estimular o cuidado. É muito melhor estimular o cuidado do que vir tratar depois. Wendy, e a proteção? Cara, a proteção é a gente garantir meios para que as pessoas continuem saudáveis, tá? A gente criar condições, meios, objetos, situações, para que as pessoas continuem saudáveis. E é fundamental entender o conceito de saúde. O que é o conceito de saúde? Fundamental. Isso aqui eu não vou nem anotar, porque isso aqui é uma coisa que a gente vai falar tanto. Não é importante que a gente fale falando de direito previdenciário, mas também que a gente tenha esse conceito muito bem fundamentado, que é o seguinte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde não é ausência de doença, tá? Saúde não é só ausência de doença, é muito mais que isso, cara. É um conceito gigante, gigante. A saúde é considerado o completo bem-estar biopsicossocial, completo bem-estar, cara, biopsicossocial. Porque imagina a situação. Eu, o Wender, acabei de fazer uma bateria de exames, eu fui no médico, fui em vários médicos, fui no psiquiatra, fui no psicólogo, cara, fui para todo lugar. Não tenho doença, sou saudável, olha só, sou saudável, sou extremamente doente. Sou extremamente saudável. Meu corpo, fisiologicamente, ele tá tudo certo, tá tudo onde deveria estar e tá funcionando bem. Bacana. Mas imagina só que eu, Wender, eu tenha lá no meu trabalho, eu fique num sol o dia inteiro. Eu fico no sol. Olha só, eu tô lá no meu trabalho e aí eu tô recebendo todos os dias muita radiação ultravioleta. Cara, isso é saudável? Claro que não, cara, isso não é saúde, porque ao longo do tempo, né, além daquele desconforto, aquele estresse que eu tô sentindo naquele momento ali, ao longo do tempo, eu vou desenvolver alguma doença quanto a isso. Pode ser, Deus me livre e guarde, um câncer de pele, pode ser, sei lá, uma insolação, sei lá, eu vou ter algum problema com aquilo, então isso não é saúde. Então o ambiente de trabalho compreende o conceito de saúde, o ambiente compreende, um conceito biológico também compreende. Por exemplo, eu trabalho num local, sei lá, onde tem radiação. Bom, eu posso estar tudo bem com a saúde hoje, mas eu estou saudável? Claro que não. Eu posso trabalhar, sei lá, noite e dia, né? Às vezes eu sou enfermeiro, peguei 3 serviços para fazer, trabalho de manhã, trabalho de noite, trabalho de manhã, trabalho. Que hora que eu vou dormir? Que hora que eu vou ter lazer, né? Que hora que eu vou conseguir descansar minha cabeça? Que hora que eu vou estar com a minha família, né? Vou me fazer presente com a minha família? Que hora? Momento nenhum, porque eu só trabalho. Que hora que eu vou viver? Não vou viver, tá? Então esse conceito de saúde, ele é muito amplo, tá? É um conceito biopsicossocial, tá? Bueno, mas por que social? Cara, porque é fundamental entender. E isso daqui é a nata do entendimento das políticas públicas, tá? É a nata do entendimento das políticas públicas, tá? Você ser pobre não é defeito, tá? Não é defeito não. Inclusive eu sou pobre, eu fui pobre, muito pobre, hoje eu sou pobre, quer dizer, melhorei, olha aí, tô melhorando. Você ser pobre não é defeito. Ser pobre é uma condição social, tá? É uma condição social, inclusive, que a gente pode ascender. Se a gente trabalhar, né? Se as coisas derem certo para nossa vida, a gente pode até sair de pobre para classe média, ficar rico, sei lá, essas coisas podem acontecer na vida da gente. Mas ser pobre, né, ter uma condição de miséria, é uma alta condição, um alto risco de você adoecer. Sim, um alto risco de você adoecer. Por exemplo, se você está estressado, você tem uma certa condição financeira, você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra, você faz uma viagem, entende? Você, sei lá, sai na rua para espairecer, vai no shopping para esquecer os problemas, né? É assim que a gente lida com os problemas. E quando você não tem dinheiro nem para comer? E quando você vê seu filho pedindo uma lata de leite? Pedindo leite e você não tem dinheiro?
eu tô ficando doente da cabeça, né? Tô ficando revoltado. Aquilo tá me causando uma angústia muito forte, né? Então, é muito comum a gente ver casos de pessoas que têm problema psicológico ligado à condição social dela. Uma outra condição, né? Imagina que eu não tenho uma casa para morar, que eu more debaixo do viaduto, que eu moro perto, por exemplo, de um local que tem o despejo de esgoto a céu aberto, que é uma coisa horrível, mas que acontece no Brasil. Eu posso não ter nenhum problema de saúde naquele momento, mas eu vou ter problemas de saúde ao longo do tempo, porque o local onde eu estou, que eu estou morando, que eu não tenho condição de ir para outro lugar, é altamente contaminado, cara, é altamente contaminado. Meu Deus, aquilo ali vai me dar uma disenteria, vai me dar uma infecção gastrointestinal, a chamada jeca, né? Gastroenterite, eu esqueci o nome. Mas vai me dar uma infecção gastrointestinal, fora outros mosquitos que podem me trazer doença, febre amarela, dengue, chikungunya, né? Tantas doenças que pode, Guillain-Barré, as doenças que estão ali. Às vezes eu moro numa casa de pau a pique, aí naquela madeira ali, cara, tem o mosquito barbeiro, cara. E ele é vetor de uma doença chamada Chagas. E Chagas, cara, é uma doença que você vai ficar com ela pro resto da vida. Isso quer dizer, aquilo ali vai piorar minha situação de saúde. Olha só, então fatores sociais, eles influenciam, para pra pensar, diretamente, irmão, diretamente a saúde. Então não tem como não falar de seguridade social. A gente chegou nela de novo. Seguridade social, cara, pra gente conseguir garantir, né, um arcabouço de segurança, a gente tem que criar medidas de assistência social, previdência social e saúde, cara. Saúde. A gente tem que tentar colocar as pessoas numa boa moradia, ter uma boa alimentação, água tratada é importante, né? Água tratada, fornecer condições de bom trabalho, um trabalho digno, um trabalho honesto, digno para as pessoas, né? Ter lazer é importante, tem que ter lazer também. A pessoa tem que esparecer, ela não pode ficar só trabalhando. Deus me livre ficar só trabalhando, Deus me livre, pode não. Ela tem que ter um tempinho ali para ficar com ela, com os filhos dela. Cara, isso tudo é saúde, tá? A gente não deixou de falar de saúde em nenhum momento que a gente começou essa live, em nenhum momento que a gente começou essa aula. E é isso que saúde vem na lei 8080 e a 8.142, que são as duas leis que juntas formam a lei orgânica da saúde, tá? Fundamental que eu quero falar com vocês é o seguinte: a gente vai falar da lei de criação do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. A gente vai falar dessa lei, a gente tem que falar dessa lei. Ela é muito importante, tá? Ela é fundamental, ela é muito importante. E mais do que isso, a gente vai aprofundar isso ao longo do tempo. O que eu tenho para dizer até agora? Bom, até agora a gente tem esse documento aqui que a gente acabou de fazer. A gente vai começar devagar. Durante essa semana, os meninos que estão com a gente, que estão acompanhando as nossas aulas, a gente vai falar de direito administrativo, a gente vai falar de direito constitucional, a gente vai falar de informática e a gente vai falar também de legislação específica. Vai aprofundar em direito previdenciário. Mas por enquanto é isso, tá bom? Por enquanto é isso. Galera, tá dando 40 minutos, tá dando quase 50 minutos aqui, mais ou menos. Eu quero dizer o seguinte: eu vou mandar esse vídeo, vou colocar no YouTube, vou mandar o link para vocês. E mais do que isso, se puderem, baixem esse material que a gente fez aqui. A gente vai passar ele para PDF, imprimam, tá? E utilizem ele, beleza? Galera, boa noite, fiquem com Deus.